o economista Ralph Marco Enke. Vamos falar sobre esse início de um conflito comercial entre China e Estados Unidos. Afinal, né, isso pode refletir no nosso bolso por aqui. Hein, professor? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Itaberá. Jorge e todos os ouvintes da Itaberá, mais uma vez a gente aqui, né? E sempre só discutindo coisa boa, né? Exatamente, né? E ainda macroeconomia, que é muito a minha especialidade, né? Mas, enfim, né? Esse é um tema difícil. Mais impactante no mundo inteiro, essa questão, né? O Donald Trump botou fogo no parquinho, como a gente fala. E aumenta cada dia, né? Cada dia ele bota mais lenha, né? Agora ele quer ser dizer e ditar as normas da faixa de Gaza. Não, esse é outro assunto que aí veio agora, né? Estava lendo sobre a esse respeito, né? Que é um tema controverso, né? Mas aí a gente vai gastar horas e horas para falar sobre isso, né? Que não é o nosso foco, né? Nosso foco aqui é a economia e até onde esse confronto entre Estados Unidos e China, confronto comercial, né? Taxa aqui, o outro taxa ali. O que vai sobrar para a gente nessa história toda? Pode sobrar algo bom ou nós vamos ficar com a fatia ruim de tudo isso? Eu acho que a gente não é alvo, né? Em primeiro lugar, alvo, o que seria? Quais são os países que estão competindo com os Estados Unidos, quais eles dependem, né? A dependência econômica, né? Tá muito claro que nós não estamos apenas numa guerra comercial assim de vou aumentar a tarifa. E ele fez isso. E já teve retaliação, né? Aí o que vai acontecer? Se você aumenta 25% ou 10%, como na China, né? Contra produtos chineses e outros, que são os vizinhos, né, comerciais, como o Canadá, o México, e agora a União Europeia está estudando exatamente, né, o que pode acontecer, porque ele já anunciou aumento de tarifa lá. Num continente que está no meio de uma guerra, né, muito próxima na Ucrânia, e com graves problemas energéticos e tudo que está acontecendo aí no mundo, né? E o Trump resolveu chutar o balde, né? Acabou aí com todo, né, a agenda ESG, né? Decreto atrás de decreto, aí todo mundo está apavorado com o que vai acontecer, né? Aí fala em adquirir a Groenlândia, né, tomar o Canadá. São outras coisas mais assim, excêntricas. Ele é ambicioso. Né? Ambicioso, né? Então, tudo isso faz parte do estilo dele. Tá? Quem o conhece, né, quem estudou a vida dele, ele é um empresário que sobreviveu no ramo imobiliário. E aí, se ele dissesse, eu compro tua casa por $100, ele começava a negociação assim, né? E depois ia conversando, né? Então, assim como foi no primeiro mandato, muita coisa não vai acontecer, né? E outras vão. Ele volta numa situação que, depois da pandemia, né? Que ele praticamente teve um governo de pandemia, quase sofreu realmente uma inelegibilidade, né? No seu próximo mandato. Foi liberado pela corte, né? A concorrer e ganhou. Mas ganhou porque, peraí, aí tem um problema, né? Nós temos um problema estrutural que está assim, dentro de apenas dois grandes partidos, que são o Partido Republicano e Democrata, que estava assim, oculto, né? Quais são os temas principais? É emprego? É a indústria, né? Então ele fala muito em trazer uma América grande e uma reindustrialização. Tá. Mas se tu vê na posse do Donald Trump, quem estava lá na filinha, as maiores big techs, era o Jeff Bezos da Amazon, né? Era o Zuckerberg, né, do Meta, e aí vai Elon Musk e todas as big techs enfileiradas. Não deu uma semana. Essa semana aconteceu. Teve o DeepSeek Day, que é uma inteligência artificial chinesa já desafiando as big techs e toda a estratégia, né, que a China já tem há anos, né, de se tornar uma líder mundial em tecnologia.
até 2029. Está lá nos planos dele, quinquenal. Eu estudo cadeias... Aliás, o Oriente é muito avançado em tecnologia, né? Exatamente. Se desafiar... Não, hoje você está lá na China e tu vai fazer pagamento com a mão, certo? Né? Tem câmera para todo lado. Aí o drone te traz a tua mercadoria como entrega, né? Então, aí a gente vê um sistema de pagamentos nos Estados Unidos na época dos Flintstones, né? Ainda mandando cheque pelo correio. Sério? Né? Quando a gente já tinha o Pix aqui, eu conversava com meu professor, amigo lá, que estava fazendo doutorado, o que é Pix? Na Europa não existia. Né? Quer dizer, existem diferenças tecnológicas, né? E, infelizmente, os Estados Unidos está correndo, é uma luta que não é só de tarifas, de produto, né? Mas sim uma guerra tecnológica, e muito séria, estratégica, e eu vou dizer assim, até geopolítica, né? Então, a gente já tem alguns vídeos falando sobre essas guerras de Big Techs, a influência que elas têm no nosso comportamento, na nossa situação, por exemplo, em relação às nossas decisões políticas e de consumo. Qual é o reflexo disso para o cidadão brasileiro? Para o cidadão brasileiro... O que essa guerra comercial pode impactar no nosso bolso? A gente vai assistir assim de camarote, né? Que primeiro Mas a gente já tem algum sinal, por exemplo? Nós temos o quê? Qual o sinal? Bom, o primeiro que vem é na oscilação do dólar, né? Com certeza. Né? Agora está caindo um pouco, tá? Nós temos um governo realmente claudicante, né? Que está numa outra posição. Imagine, né? Eu até fico assim meio chateado em falar que a gente é um quintal, né? Mas não é quintal, né? É zona de influência, né? A gente tem uma zona de influência europeia e dos Estados Unidos, né? Qual o novo participante nesse cenário? A China, tá? E essa revolução aconteceu há muito tempo, né? Eu até vou contar uma história aqui muito rapidamente, né? Que poucos conhecem, talvez, né? Que foi na década de 80. Olha, que faz quase 40 anos, né? Quando a China decidiu ser um país capitalista mantendo seu partido. Né? Depois a gente teve, todo mundo já conhece a história, queda do Muro de Berlim e tal. Mas a China fez um negócio assim que chamou os principais intelectuais em cada área do conhecimento. O único brasileiro foi Osiris Silva. Foi o fundador da Embraer. Sim, ele conta essa história. Ele foi lá acho que foi em 1986, o governo chinês era o Deng Xiaoping, né, na época, e resolveu fazer um tal de imersão do partido para estudar tudo que a China tinha que fazer de reformas e avançar pelo capitalismo. Aí todo mundo fica espantado, né? Como que a China consegue produzir um carro hoje, né? Como que produz tantos produtos. Aí eles criaram 16 zonas econômicas especiais. O que são as zonas econômicas especiais? Eram zonas francas, como a gente conhece em Manaus, né? Que isso. Você tem uma isenção totalmente de impostos, e atraíram empresas do Ocidente para lá. E essas 16 zonas econômicas especiais eram especializadas em cada área da economia. Uma é na indústria automobilística, outra na indústria química, outra na indústria têxtil, e aí eles faziam aquilo que a gente hoje estuda na universidade, que eram os clusters, né? Que eram aglomerados, né, produtivos que todo mundo aqui fala, né, estudou, mas eles fizeram isso pelo governo. Mas assim, isso é uma disputa que não tem volta, né? Então, a retórica do Trump é voltar a uma indústria automobilística no seu país, né? Voltar aos anos 70, né? Onde os sindicatos eram fortes. Isso não vai acontecer, né? Impor tarifas ao México. Bom, há quantos anos os motores da indústria automobilística já são produzidos no México? Né? O que ele vai conseguir é tornar os produtos para os americanos mais caros. Né? Talvez gerar uma inflação. Graças a Deus, não sei o que vai acontecer, mas, sem dúvida, pelo relacionamento que o Brasil tem com os Estados Unidos, né, que é basicamente um agronegócio,
né, que a gente é um fornecedor, né, natural aí, e nossa pauta não é tão diversificada, com exceção a outros produtos. A Colômbia quis fazer retaliações ridículas só por causa de uma deportação de imigrantes, né, que isso aí foi mais cômico possível, né, enquanto que a Colômbia tem 0,8% de participação, né, no comércio exterior, enquanto eles têm 40%. Né? Então, logicamente, o presidente voltou atrás no primeiro momento. Então, o que a gente pode dizer? É ficar em silêncio quanto a questões aí que envolvem essa parte comercial. Não somos alvos, né, praticamente. Não somos porque nós não incomodamos, né? Porque se incomodasse, já seríamos. Tem um incômodo só, BRICS. Mas que está quietinho. Aqui estamos lá, né? Estamos lá. E o Donald Trump se mostra contrário. Contrário, com certeza, né? Aquela ideia de criar uma moeda para competir, tudo isso é parte de um conflito, né? Mas o tema não é esse, o tema é tecnologia. Né? Não é só porque eu acabei de falar que 4, né, principais empresas de Big Tech estão reunidas, aí a gente teve uma outra inteligência artificial chinesa se mostrando. Né? Nós temos uma disputa e quem vai sair na frente tem um mercado. Né? Mas toda essa história de regulação, tudo envolve coisas assim muito complexas para eu falar aqui em pouco tempo. Né? Sim, sim. Né? Mas a gente quer falar mais sobre impacto em si, né? Por exemplo, nessa disputa com o Canadá, o Vale dos Silícios não é onde nasce tudo? Não está mais para o lado do Canadá? Sim, isso não pode ter um impacto nesse desenvolvimento tecnológico também? Sim, sim. O Canadá, pela estatística que eu tenho, tem um pouco mais de 25 milhões ou 30 milhões de habitantes, né? Não tenho a estatística da população. É um país relativamente despovoado, né? Aí a Groenlândia, relativamente rico, né? Relativamente rico. Teve colonizações tanto do lado inglês como francês, né? A gente tem praticamente 2 idiomas são falados lá, né? Uhum. E é um país aí que tem talvez vamos dizer, um interesse, né, muito específico, talvez pelos Estados Unidos, né? Mas é uma autonomia de um país. Como é que tu vai dizer que vai tomar um país? Né? Comprar uma Groenlândia é uma besteira, né? Mas aí tem gente aí que acha que tem uma lógica, né? Pois o que é a Groenlândia, né? A Groenlândia é uma baita de uma ilha que, né, que pertence à Dinamarca, e aí tem um ponto estratégico militar aí que o Trump, de repente, não, posso comprar a Groenlândia. E ainda, né, se eu dividisse pela pequeníssima população que lá reside, né, porque é um país extremamente congelado, assim, né, só tem neve e praticamente está num ponto do planeta que não é o dos melhores do mundo, né? Mas ele quer pagar um valor, né? Aí todo mundo, pelo preço, né, a população vai ficar bilionária, né? Mas tudo isso tem um assunto em relação a rotas, né, de comércio que estão realmente em disputa com os chineses, né? As bases militares, né? Todo mundo fica falando em Terceira Guerra Mundial, né? Isso é um tema muito complexo de se falar aqui, né? Mas, graças a Deus, a gente não imagina que isso possa acontecer, né? Talvez seja uma guerra mais comercial, né? Espero que seja apenas comercial, né? E que os países se entendam, né? Porque o Brasil, sinceramente, nesse cenário, tem uma importância estratégica e geopolítica muito importante, né? Porque a gente fala em segurança alimentar, né? O Trump deu um baita de um chute, né? Vamos dizer, na COP, em toda a questão ambiental. Trabalhei com a questão ambiental, acho que mais de 10 anos, né? As ESG. E aí, daqui a pouco, nada disso interessa, tudo, né? Não vamos falar do clima, o que mais se fala é mudança climática e não sei o quê. Mas a gente sabe que tudo isso é uma balela, né? O que a gente tem que se preocupar são com as questões urbanas, né? Essenciais, que é a poluição, né? Que é a sustentabilidade até de né? Vamos dizer assim, do que a gente se
produz, né, numa cidade, e questões muito próximas, onde tem a maior densidade populacional. Fora isso, né, achar que, por exemplo, nós podemos mudar o clima de um planeta é uma estratégia até um pouco utópica, né? Assim como foi a camada de ozônio, né, quando simplesmente por uma quebra de patente, todo mundo botou na cabeça que nós tínhamos que mudar, né, nossas geladeiras, nossos ar-condicionados, para deter. Hoje, quem fala de uma camada de ozônio, né? Então, são questões assim que nós sofremos mudanças climáticas, sim, mas isso é uma questão até que vai além da nossa capacidade de tentar mudar, porque todo mundo vive por alguns ciclos, né? E esses ciclos climáticos, eles existem, né? Não, estamos passando por um, né? Mais um, né? Mas nós não conseguimos fazer nada do que além de nos proteger. E tem gente que ganha dinheiro com isso. Simples assim. Muito dinheiro com isso. E muito dinheiro com isso, né? Quer dizer, falar em créditos de carbono, né? Mercado de crédito, tu vai mudar o clima num planeta comprando créditos, né? Plantando uma árvore. Não, são questões assim que acabam ficando fora, né, de uma compreensão natural que nós temos com os problemas reais, né? Poluição, água, né, energia, tudo isso é concreto. Quantos anos a gente estudou, a gente fomentou e divulgou o balanço socioambiental, aqui em Blumenau mesmo, quantas palestras a gente deu naquela época, né? Mas tem coisas que estão fora, né, que não fazem parte vamos dizer assim, desse desafio humano que a gente tem com o meio ambiente, né, que eu respeito muito, não imagino que eu vou fazer a conta. Mas o Trump resolveu romper, né, porque o custo de toda essa negociação de crédito de carbono, 1 trilhão, né, de dólares, como que os países vão tirar do bolso, né, essas questões, e gente que está ganhando dinheiro com negociação de crédito de carbono. Então, né? Raciocine bem, né? A lógica, né, do que talvez alguém pega uma espaçonave, né, dá a volta no mundo e vê o que é o universo, né, o que é o planeta, e saber como que nós podemos mudar um clima, né? Não existe isso. Infelizmente, a gente tem que apenas aceitar e tomar as providências, né, em cada região, do que durante milênios e séculos a gente vai ter, né? Então tem algumas posições do Trump, né, só para resumir, que são corretas, né? Outras são erradas, né? Mas sem dúvida, né, ficar festejando, né, que ele ganhou, né, fazendo analogias com o Brasil, é ridículo, né? São países diferentes, são governos diferentes, então a gente não pode, vamos dizer, misturar as agendas de um país com outro. Tá? Não cabe, né? E entender o Brasil. Vindo para cá, já comprou café essa semana? Comprei, sim. Tá caro, carinho, né? Tá ruim de tomar café, hein? Tá ruim de comprar carne, tá ruim de tomar café. O que está acontecendo com a nossa economia? O que pode acontecer com a nossa economia? Porque além de efeitos de decisões globais, tem os efeitos das decisões locais aqui também, nacionais, e os efeitos dessas mudanças climáticas também, né? Um exemplo é o café, né? O calor forte prejudicou a safra. Sim. Tem problemas também com negociações. E a gente já está aí com aumento em algumas localidades, chega a quase 50% no valor. Minha esposa estava agora no Rio Grande do Sul, na parte mais, vamos dizer assim, mais ao leste, lá, onde não houve aqueles desastres ambientais, né? Mas a gente tem uma quebra de safra no Rio Grande do Sul, né? Aí quebra de safra no Brasil aqui, inteiro, né? No Brasil houve inteiro. Uma queda significativa do café. E agora nós estamos anunciando que em 2025 vai ser melhor. Mas, enfim, café é eu ia dizer assim, se um alface, né,
simplesmente, né, deixa de... ou um milho, um feijão, né, que é uma cultura, vamos dizer assim, muito rápida, muito perene, né, morre por causa de uma seca, é uma coisa. Agora, um pé de café, o que é? É um agrocapital, que eu sempre falo. Um pé de café não dá a sua floração, seu fruto, em um ano, né? São vários anos para um pé de café. Então, o prejuízo que um agricultor tem com a morte de um pé de café, ele perde parte do seu capital, né? E aí afeta toda a colheita, né? Então, a gente tem que avaliar os impactos, né? Que há uma produção menor ou maior, nós não temos condições realmente de conter isso. O Lula quer agora interferir no preço dos alimentos, quer chamar os empresários. Então, mas aí vai, vem. Então, tu vai falar o que para eles? Né? Que eles estão boicotando o governo? Não, né? Eles têm problemas reais, né? Que acontecem, né? E, com certeza, você não vai no supermercado, né, ficar tabelando preços e fazer coisas loucas, né? Que todo mundo ficou aventando, né? E um ministro falou de uma intervenção. Bom, aí o pessoal já se assusta. Começou a se lembrar lá do plano cruzado. Epa, peraí, né? Peraí. Não vamos voltar àquele passado. Não dá. Então, e aí vem outras questões. Por que os preços estão subindo? A inflação né? Taxa Selic mais 1%. Tu mudou o presidente do Banco Central? Mudou. Está lá o Galípolo, né? Assumiu, né? E ele não, no seu comitê, e eu estudo muito Banco Central, isso não é decisão de um homem só, é de um comitê, né, muito técnico e tal, e isso significa e ninguém é louco de chegar lá e tomar uma decisão que estremece toda a economia, né? Só piora o quadro. Aí ninguém fala nada dessa, então o problema é fiscal, não tem jeito, né? Pode mascarar e etc. Então, como você vê alguns preços subindo, graças a Deus, eu até acho que citei aqui que a última inflação aí do IPCA, que fechou em 4 e pouco, né? Eu falei em 7,89 dos alimentos, né? Sem diferenciar a cesta básica e nada, mas ela foi maior do que os outros produtos, né? Isso pesa, logicamente, na conta da família, né? Que toda família tem um custo de vida que é diferente da estatística do IPCA. Olha só, o IPCA, a inflação oficial, é de 1 a 40 salários mínimos. 40 salários mínimos é o máximo. É uma média. 11 capitais. O que acontece em Blumenau? Quem ganha 5 salários mínimos? Quer dizer, essa inflação, ela, na verdade, na percepção da população, ela não bate com a realidade. Com a realidade. Nunca bateu, né? E a gente tinha aqui na FUB o IVGP, né, aqui de Blumenau, né, um índice de inflação. Que calculava a inflação local, né? Inflação local. A gente fez, quantos anos isso demorou? Aliás, foi mantido, né? Foi mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Mas que não era uma metodologia, né, conforme cesta básica e o perfil de renda, né? Era mais ou menos uma estimativa de todos os preços, sem ponderação de, vamos dizer assim, de quanto o nível de, vamos dizer, da alimentação pesava numa determinada categoria econômica ou num nível de renda. Era um tipo de índice geral, né? Que a gente coletava, acho que foi mais de 360 pontos de coleta que a gente media naquela época. Mas, infelizmente, esse índice não é mais medido, né? Que foi uma época, né, que a inflação era um grande problema nacional, né? Espero que nunca mais a gente tenha esse índice. Pode não ser mais um grande problema nacional, mas é um grande problema eleitoral. E nós estamos num ano que antecede uma eleição presidencial. E a gente sabe que a economia hoje impacta muito nas urnas. Muito. Ela tem um impacto significativo nas urnas. A gente viu nas últimas eleições, a gente viu na eleição anterior e vai ver nessa também. Às vezes, até por um erro de estatística, tu perde uma eleição. Exatamente. Né?
Eu sempre dou um exemplo até para os meus alunos, né, que foi uma eleição do presidente americano que, naquelas revisões do PIB, perdeu a eleição quando o PIB foi colocado, né, anunciado como negativo, né, e na verdade era positivo, e aí foi feita a revisão, né? Então, esse é uma outra preocupação, além da percepção da própria população, de como cada pessoa está sentindo na pele, né, os níveis, né? E o governo investe muito em nível de emprego, né? Alguns aí estão falando que é por causa do Bolsa Família, tem tantos auxílios, né, que tem um baixo nível de desemprego, mas isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente divulga certas coisas, né, e estudar exatamente, né, o grau de dependência, né, que cada família tem do Estado, né. A gente sabe que tem situações que são justas, mas outras realmente que são mero aproveitamento do dinheiro público, e está cheio de exemplos aí pelo Brasil, né? Com certeza. Ralph Emke, obrigado pela sua participação aqui. Eu espero ter esclarecido um pouquinho aí de um tema tão complexo, né? A gente falando aí em macroeconomia, em tarifas, né? Realmente isso tem impacto, né? Não vejo com bons olhos, né, um reajuste de tarifas, mesmo em países vizinhos, mas o Brasil não está nessa rota, sendo um determinado alvo, né, desse governo norte-americano. Pelo menos por enquanto. Por enquanto. Obrigado pela participação, uma ótima semana. Igualmente para vocês. Conversei com o economista Ralph Emke.